Fala, meu aluno! Eu sou o professor Thiago Mena, professor de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para aqueles que querem aprender português de verdade. Bom, hoje nós iremos estudar regência verbal. Vamos começar o nosso estudo apenas por alguns verbos, tá legal? Então, hoje nós dedicamos a parte 1 de regência verbal e depois eu irei gravar a parte 2, a parte 3 e assim sucessivamente para que nós possamos ver os principais verbos de que você necessita para as provas escolares, para as provas de concursos públicos, sejam concursos civis ou concursos militares, tá legal? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui a regência verbal, parte 1, nós temos o verbo assistir. O verbo assistir é um verbo muito cobrado. Existem 4 sentidos diferentes para o verbo assistir, meu aluno. O verbo assistir pode apresentar o sentido de ver, presenciar. Quando o verbo assistir apresenta o sentido de observar, o sentido de ver, o sentido de presenciar, ele é classificado como verbo transitivo indireto. VTI significa verbo transitivo indireto. E a preposição exigida por ele é exatamente a preposição a. Afinal, o estudo da regência verbal, o nomezinho regência, é exatamente descobrir se o verbo ele vai pedir ou não uma preposição, exigir ou não uma preposição, se ele rege ou não uma preposição. E, consequentemente, o estudo da regência verbal acaba levando à transitividade verbal, à predicação verbal. Você descobre se o verbo é transitivo indireto, se ele é verbo intransitivo, se ele é apenas verbo transitivo direto. E quando transitivo indireto, qual é a preposição regida por ele, ou seja, qual é a preposição exigida por ele. No caso do verbo assistir, com o sentido de ver, presenciar, observar, a preposição exigida pelo verbo é a preposição a. E se o verbo exige preposição, se o verbo pede preposição, ele é verbo transitivo indireto. Não se esqueça deste detalhe, meu aluno. Todo verbo que exige uma preposição é um verbo transitivo indireto. E qual é a preposição exigida por ele? É a preposição a. Sendo assim, quando você estiver diante do verbo assistir, com o sentido de ver, presenciar, você tem de usar a preposição a. Senão, do ponto de vista do rigor gramatical, você comete um equívoco. Repare, eu assisto ao jogo. A forma correta, segundo a norma culta, segundo a norma padrão, é eu assisto ao jogo e não eu assisto o jogo. Se você disser eu assisto o jogo, faltou a preposição, sim ou não? Logo, eu tenho de dizer, eu assisto ao jogo. Repare a preposição a. E se for feminino, Mena? Tudo bem, você colocou o jogo, é um substantivo masculino. Se a palavra for feminina, você coloca o a com acento grave. E aí vale uma dica, hein? Vale uma dica bem legal. Toda vez que virmos ao ou aos para o masculino, se diante de uma estrutura masculina, no caso, jogo é substantivo masculino. Se diante de uma palavra masculina, se diante de uma estrutura masculina, você percebe a presença de ao ou aos, significa dizer que haverá a ou as com acento grave diante da estrutura feminina, ou seja, antes de uma palavra feminina, antes de um substantivo feminino. Então repare, veja e compare. Eu assisto ao jogo. Jogo é substantivo masculino, você fala o jogo. Agora, quando eu troco jogo por novela, que é um substantivo feminino, a novela, se coube ao para o masculino, haverá a com acento grave para o feminino, porque significa dizer que lá na estrutura feminina aconteceu a fusão de a mais a. E neste caso, a fusão ela se refere à preposição, a preposição exigida pelo verbo assistir com sentido de ver e presenciar, a preposição a mais o artigo definido a, que concorda em gênero e número com o substantivo novela. Repare que a aula de regência é muito boa para você compreender melhor as coisas que nós iremos estudar relacionadas ao emprego do acento grave. Então pegue muito bem, fixe bem os conceitos relacionados à regência. Então aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Quem assiste, repare, ao jogo é o sentido de ver, é o sentido de presenciar.
então ele é verbo transitivo indireto, ele pede a preposição a, este ao jogo é o objeto indireto dele, e a novela também é o seu objeto indireto. Eu coloquei ao jogo para dar um exemplo com palavra masculina e coloquei uma barrinha aqui para dar um exemplo com a palavra feminina. Tá legal? Ou você diz eu assisto ao jogo, ou você diz eu assisto à novela, porém os dois são objetos indiretos. E repare o detalhezinho aqui do acento grave diante da estrutura feminina. Agora uma informação importante, meu aluno. Você sabia que o verbo assistir, com este sentido aqui, ó, com o sentido de ver e presenciar, ele não permite a substituição do objeto indireto dele pelo pronome oblíquo ato no lhe? Pois é, o pronome oblíquo ato no lhe ou lhes é um pronome oblíquo átono específico para substituir objetos indiretos. Quando nós estamos entre OD, que é objeto direto, e OI, objeto indireto, entre OD e OI. Repare, apenas entre OD e OI. Entre OD e OI, o pronome oblíquo ato no lhe só pode ser usado para substituir objeto indireto. Se a proposta for esta, se nós estamos apenas entre objeto direto e objeto indireto, o lhe ou lhes só pode ser usado para substituir objeto indireto. Ficou claro? Só que existem alguns verbos que, mesmo sendo verbos transitivos indiretos e fornecendo a você um objeto indireto, esses verbos não admitem a substituição do objeto indireto pelo pronome oblíquo ato no lhe, que é o específico para substituir o próprio objeto indireto. E aí, quando isso acontece, primeiro eu tenho que saber quais são esses verbos. E quando isso acontece, o que eu faço? Eu não posso usar o pronome oblíquo ato no lhe, ou lhes. Aí eu vou usar o pronome oblíquo tônico, a forma tônica correspondente. E quais são os correspondentes do lhe? Lhe é átono. O tônico correspondente é a ele, a ela. Lhes, átono. Tônico correspondente a eles, a elas. Então, quando você estiver diante de um verbo que não admite a substituição do objeto indireto pelo pronome oblíquo ato no lhe, meu aluno, você vai usar o a ele, a ela, ou a eles, a elas. E aí, fique atento, pois o verbo assistir, com o sentido de ver, presenciar, somente com o sentido de ver e presenciar, tá legal? Estamos falando deste sentido apenas, os demais sentidos não, apenas em relação a este sentido. Verbo assistir com o sentido de ver e presenciar não admite a substituição do objeto indireto pelo pronome oblíquo ato no lhe. E agora, Almena, o que eu faço? Fique tranquilo. Você não vai dizer eu lhe assisto. Você vai dizer, ó, no caso de ao jogo, eu assisto a ele. E no caso da novela, eu assisto a ela. E agora sem acento grave, tá legal? Porque antes do pronome oblíquo tônico, você não pode colocar acento grave, ok? Então, ó, não pode usar o lhe, hein? Se colocar o lhe aqui, você vai errar. O verbo assistir com o sentido de ver e presenciar não admite o lhe, ok? Então, repare o lhe cortadinho aqui com X para deixar claro que não é possível usar o pronome oblíquo ato no lhe em se tratando de verbo assistir com o sentido de ver, com o sentido de presenciar. Se eu não puder usar o lhe, o que eu faço? A ele, a ela, a eles ou a elas. A ele para masculino singular, a ela para feminino singular, a eles para masculino plural, a elas para feminino plural. Aí observe, ó, jogo é masculino singular, então eu usei a ele. Novela é feminino singular, eu usei a ela, tudo bem? Continuemos. Bom, existe também o verbo assistir com o sentido de caber, com o sentido de competir. Quando ele estiver com o sentido de caber, ele é só verbo transitivo indireto. E a preposição exigida, mais uma vez, é a preposição a. Ele vai exigir a preposição a, ele vai pedir a preposição a, observe. Assiste ao professor, parte da educação. Cabe ao professor, parte da educação. Compete ao professor, parte da educação. Este é o sentido do verbo assistir. E o que diz a regra? Ele é verbo transitivo indireto. E a preposição exigida é a preposição a, está aqui, ó. Assim como no assistir também exigiu a preposição a. Repare que ao professor é objeto indireto. Parte da educação é só o sujeito, né, meu aluno? Coloque na ordem direta, ó. Parte da educação assiste ao professor. O que é que assiste ao professor? Parte da educação. Então, parte da educação é apenas o sujeito, tá legal? Sujeito.
E o verbo assistir, com este sentido de caber, competir, transitivo indireto, repare a preposição a exigida. Ô, Mena, aqui tem alguma restrição em relação ao emprego do ler? Não. Em se tratando de verbo assistir, apenas, repito, apenas com o sentido de ver e presenciar, você não pode usar o pronome oblíquo no ler. Tudo bem? Informação boa, né, meu aluno? Está gostando desta informação? Deixe o seu like aí, ó, antes que você termine a aula e acabe se esquecendo do like. Dê o like, dê o like, dê o like, vai. Show de bola, isso é importante demais para o nosso canal. Então vamos lá, ó, repare. Aqui você pode usar o ler normalmente. Assistere, parte da educação, não há problema algum. Então você tem de analisar o contexto para descobrir o sentido, hein? Existe também o verbo assistir com o sentido de socorrer, ajudar, prestar assistência. A gramática tradicional, ela diz que o verbo assistir com o sentido de ajudar, socorrer, prestar assistência e sinônimos, é apenas verbo transitivo direto, tá legal? Eu vou trabalhar com a visão apenas do verbo transitivo direto. Mas há gramáticos de indiscutível envergadura que também admitem outra transitividade. Dizem que o verbo assistir, com o sentido de ajudar, socorrer, prestar assistência, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. E aí, se for transitivo indireto, a preposição exigida será a preposição a. Ou seja, é indiferente para alguns gramáticos a transitividade do assistir com o sentido de ajudar, socorrer. Porém, eu vou ficar com esta visão mais tradicional que determina o verbo assistir com o sentido de socorrer, prestar assistência apenas como verbo transitivo direto. Gramáticos como Roberto Melo Mesquita, Domingos Pascoal Segala e outros que vão seguir esta linha de que ele é apenas verbo transitivo direto, tá legal? Mas fique ciente de que há gramáticos que enxergam de forma indiferente, dizendo que pode ser um ou outro. Bom, repare, então, ó, o médico assiste o doente, já estou impondo o contexto, já estou dizendo que a ideia aqui é ajudar, é socorrer, tá legal? Aqui nós estamos apenas diante de uma frase isolada, é lógico que na sua prova haverá um contexto maior, então aqui eu imponho o contexto, já estou dizendo que é o sentido de ajudar. E aí, consequentemente, ó, assiste verbo transitivo direto, o doente é apenas o nosso objeto direto. Já que é verbo transitivo direto, você não vai perceber aqui preposição exigida pelo verbo, tá legal? Temos ainda o verbo assistir com o sentido de morar, residir. Pois é, o verbo assistir com essa ideia de residência, com essa ideia de moradia, ele é apenas verbo intransitivo, ó. VI, verbo intransitivo apenas. E o lugar, quando aparece, no caso aqui, ó, eu assisto em Brasília, é só um adjunto adverbial que traz essa ideia de lugar. Tudo bem em relação ao verbo assistir? É muito cobrado em prova, hein? Temos ainda o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode apresentar dois sentidos. Ele pode ter o sentido de respirar, trazer o ar para os pulmões. Nesse caso, ele é apenas verbo transitivo direto. Observe, ó. Eu aspiro ar puro. Eu aspiro, verbo transitivo direto, que ar puro. Ar puro é o nosso objeto direto. Então, com o sentido de respirar é só transitivo direto, você vai perceber que não há preposição e o ar puro é só o objeto direto dele, que é o seu respectivo complemento verbal. Mas existe o verbo aspirar com o sentido de desejar, almejar, objetivar. Aí ele é verbo transitivo indireto. E a preposição exigida pelo verbo é a preposição a, repare. Eu aspiro ao oficialato. Ou seja, é desejar, né? É almejar, é objetivar. Neste caso, o verbo aspirar é verbo transitivo indireto, ó, verbo transitivo indireto. E ao oficialato é o seu objeto indireto. Repare, aqui está a preposição a exigida pelo verbo. E aí, meu aluno, uma outra informação bem legal. O aspirar com o sentido de desejar também não admite a substituição do seu objeto indireto pelo pronome oblíquo no ler. Assim como assistir com o sentido de ver e presenciar. Então aqui, ó, se você puser o ler, você erra. Observe, ler cortado assim, ó, é erro. Você não pode usar. E agora, Mena, quando eu não posso usar o ler, o que eu faço? Ah, você já sabe. Ao oficialato é masculino e singular, então você vai dizer o quê?
Eu aspiro a ele. A ele. Eu aspiro a ele. Aí o seu objeto indireto aí, ó. O verbo aludir. O que significa aludir? Fazer alusão, fazer referência. Ou seja, o verbo aludir é verbo transitivo indireto. E a preposição exigida é a preposição a. Agora, por que esse verbo é importante, assim como o verbo anuir, que nós iremos ver logo na sequência? Porque tanto o aludir como o anuir, verbos transitivos indiretos, que os dois exigem a preposição a, eles não admitem a substituição do objeto indireto pelo pronome oblíquo no lhe. Repare, aludimos ao gabarito, ou seja, fizemos referência ao gabarito. Aludir é referir-se, é mencionar. Então, repare, o verbo é transitivo indireto, verbo transitivo indireto, ao gabarito é o nosso objeto indireto, aqui está a preposição a, ó, exigida pelo verbo, e você não pode usar o lhe para substituir este objeto indireto. Se você puser o lhe, você erra, então não dá para usar o lhe aqui não, hein? Aí você já sabe, o que você vai fazer? Aludimos ao gabarito, aludimos a ele, sim ou não? E o verbo anuir? O que significa anuir, Romena? Anuir significa concordar, né? Consentir. Houve anuência entre mim e você. Houve consentimento, nós concordamos. Então, anuir significa consentir. E o verbo também é transitivo indireto. E a preposição exigida, como eu já falei, é a preposição a. Anuímos ao debate. Consentimos, houve concordância. Então, repare, ó. Verbo transitivo indireto, ao debate é o nosso objeto indireto, aqui está a preposição a, ao, exigida pelo verbo, e também não pode usar o lhe, não admite substituição pelo pronome oblíquo no lhe. Se você puser o lhe, você erra, não é possível, risco aqui no lhe, ó. Então o que você vai fazer? Anuímos ao debate, anuímos a ele, é isso aí, ó. A ele é o nosso objeto indireto. Então, meu aluno, esta é a regência verbal parte 1. Haverá a parte 2 com outros verbos, tá legal? Até chegarmos aí a um quantitativo bem interessante relacionados aos verbos mais importantes. Deixe seu like se você ainda não deixou, é importante demais para o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, realize a sua inscrição, inscreva-se, divulgue para os amigos, português é bom demais. Valeu!